Bom dia novamente a todos que nos veem e ouvem. Agradeço novamente a participação de mais de 72 fundações, 700 pessoas inscritas de todos os estados do país. Todos os estados comparecem a esse evento, que eu considero o maior em termos geográficos, porque todos os estados estão presentes e o Distrito Federal também. Queria agradecer a presença dos nossos convidados, que nos brinda com a sua presença, a partir do Carlos Eduardo Guerreiro, que é o presidente do Colégio dos Procuradores, a nossa professora Clarissa, que vem da Universidade Rural, da FAPUR, o nosso amigo também, Sanches, que também é superintendente do MEC e que supervisiona o GAT, que credencia as fundações, e também o nosso querido amigo, também parceiro, Leandro, do TCU, da Secretaria Executiva, que está coordenando um importante trabalho. Essa mesa vai tentar buscar nas origens das fundações de apoio, afinal, o que é que elas são, para onde elas caminham, como se credenciam, como elas são autorizadas a funcionar e o volume de burocracias que elas recebem para dar conta do objeto dela, que é gerenciar as pesquisas das nossas universidades. Existe um documento que o TCU está fazendo sobre esse assunto, a relação universidade e a sua fundação, e esse documento eu gostaria de informar os presentes que o Confis já pediu ao ministro Walton Rodrigues, do TCU, que sejamos amigos curi, ou seja, sejamos parte ouvida das discussões que vão ser feitas, para que a gente possa expressar as nossas opiniões, como fizemos no Acórdão da Transparência, com a ministra Ana Reis, há uns 4, 5 anos atrás, nós fomos também colocados nessa condição de amigos curi. Então, sem mais delongas, nós vamos dar 15 minutos para cada um. Falará primeiro o Carlos Eduardo, nosso presidente do Colégio dos Procuradores, que está aqui conosco, depois falará a Clarissa, depois falará o nosso querido amigo Sanches, também do MEC, e a seguir o Leandro do TCU fechará com os seus 15 minutos, depois faremos algumas perguntas até esgotar o tempo que a gente tem. Muito obrigado novamente e passo a palavra para o Carlos Eduardo. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite ao professor Peregrino, presidente do Confis, ao professor Roberto Ferraz, da FADESP, que ancora o evento, o encontro do Norte das Fundações de Apoio. Fico muito honrado com o convite e queria falar um pouco para vocês a respeito da burocracia, né, na relação das fundações de apoio com as entidades apoiadas. Quando a gente assiste o evento aqui todo, né, hoje, durante toda a manhã, a gente vê que todo o tema acaba seguindo e se pautando na burocracia dos processos, dos procedimentos, dessa relação às fundações de apoio. E aqui, falando um pouco do marco legal, né, as fundações de apoio têm um papel de extrema importância para operacionalizar os recursos captados pelas universidades para desenvolvimento de ciência e tecnologia. Ela atua nessa captação desses projetos e o que vem reforçado de modo bem importante pelo Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que nasceu de uma emenda constitucional em 2015 e gerou o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que a gente pode dizer que revolucionou, pretendia revolucionar a relação das instituições com a comunidade externa em geral, o ambiente produtivo e social do país, né? O marco tem o objeto de incentivar a inovação e a pesquisa tecnológica. No entanto, na prática, o que a gente vê, infelizmente, é que o marco não é aplicado pelas instituições, ele não é bem visto, talvez, pelas pessoas, pelo controle, embora ele tenha sido muito claro em todo o seu contexto, em todo o seu teor, no sentido de estimular essas atividades científicas e tecnológicas, promover a interação da universidade, das ICTs com o setor produtivo, incentivar a criação de ambientes produtivos para que isso pudesse ser colocado em prática e, principalmente, simplificar os procedimentos de gestão para ciência, tecnologia e inovação. Simplificar o procedimento de gestão, de controle e de prestação de contas para o tema, né? Agora,
é interessante uma fala que o professor Peregrino sempre nos coloca, sempre nos colocou, né? Nós não estamos inventando a desburocracia, nós não estamos inventando o tema e falando dele por mero capricho ou tentativa de facilitar ou defender a fundação, as instituições. Nós estamos falando do tema porque ele está na lei e, infelizmente, na prática, no dia a dia, nós não vemos ele aplicado. O marco legal trouxe como princípio a simplificação dos procedimentos. E essa simplificação, infelizmente, hoje, para a grande maioria, só ficou no papel, né? Infelizmente, o decreto 2018, o decreto 9283, que regulamentou a lei de inovação, né, que é a lei 10.973, a maior impactada pelo Marco Legal de Ciência e Tecnologia, veio reforçando tudo isso em 2018, então, traduzindo um pouco do que a lei trazia ali, constituindo estímulo às parcerias, né? A constituição de alianças estratégicas, cooperação entre as ICTs, o governo e as empresas, com a fundação de apoio, através das fundações de apoio, na tríplice hélice, muito bem como o professor, o professor João Dias, da FUNPAR, colocou, a fundação ajudando a segurar essa tríplice hélice, mas, infelizmente, não muito bem vista por alguns atores desse sistema, né? O decreto trouxe facilidades para transferência de tecnologia, ou seja, colocando para a gente condições, possibilidades de transpor a ciência produzida, o conhecimento produzido na instituição para a sociedade em geral. E muito importante também esse destaque aqui, rápido que eu faço, o decreto estabeleceu instrumentos jurídicos para essas parcerias, né? Colocou ali o termo de outorga, o acordo de parceria, o convênio, tentando segurar um pouco dessa onda de 10, 20, 200 instrumentos jurídicos para essas formalizações de parceria, ainda mais quando com a participação das fundações de apoio, que para muitos é desconhecida. Então, o decreto trouxe ali para a gente, para a universidade, eu acho que é importante dizer, o marco legal feito para as instituições, para as ICTs, né, executarem a ciência e tecnologia, trouxe um ganho imensurável. Mas por que nós vamos ver a partir de agora que na prática isso não aconteceu, né? Não tem acontecido e cabe a nós aqui, nesse importante evento, em todos os eventos que tratam de ciência e tecnologia, disseminar essas informações, né? Porque a prestação de conta simplificada não foi abraçada pelas instituições, porque a prestação de conta simplificada não é bem vista por alguns controles, né? A gestão simplificada, a desburocracia do nascimento dos processos, dos projetos que muitas vezes eles morrem no nascedouro. Isso é uma realidade que eu coloco como experiência própria. Muitos financiadores, muitos parceiros da instituição já desistiram de aportar recurso em razão da burocracia que se pôs sobre ele para a formalização dos projetos, para a formalização do instrumento da parceria. Porque, embora, já estou aqui na próxima tela falando para vocês, embora exista, o próprio decreto traga a possibilidade de dispensar a licitação, de dispensar a habilitação para aquisição de produtos para pesquisa e desenvolvimento, a gente vê no dia a dia, às vezes, a própria instituição aplicando um procedimento de licitação inversa sobre o financiador do projeto, enquanto na prática eu poderia dispensar a habilitação jurídica e fiscal para eu adquirir um produto para pesquisa. A gente se depara no dia a dia com checklists para instrução processual e formalização de um instrumento repleto de itens desnecessários, excessivos, injustificáveis. Então, não só dentro da universidade, como do controle, de todo o controle que a Fundação sofre, né? A gente fala, a Fundação de Apoio é a entidade mais fiscalizada do Brasil, porque é a fiscalização interna da instituição, é a fiscalização do TCU, do TCE, dos próprios organismos, das empresas, dos entes financiadores, enfim, a fiscalização é tão excessiva que criou um ambiente de paralisação. É isso que a gente sente na prática, e é isso que mostra um levantamento que o Confis fez no final de 2020, agora recente, e que perguntou para o ponto final da questão, para o pesquisador, para o desenvolvedor da ciência brasileira, como ele via,
como estava a vida dele depois do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, de 2016 para agora. E vejam, o pesquisador disse que 52% dos pesquisados acreditam que a burocracia aumentou. O que é assustador para a gente avaliar, porque a gente vem ali de um período em que o processo, né, a relação era um pouco nebulosa, porque você não tinha um marco legal claro. Aí você passa, a gente era balizado por acórdãos do TCU, por decisões internas e entendimentos internos pessoais da administração superior, às vezes da instituição. E quando você passa a ter, então, um marco legal, um norte a seguir, um decreto regulamentador, é óbvio que o que a gente precisaria ver nesse resultado aqui seria o contrário. 53% tinha que acreditar que a burocracia diminuiu, e não. E pior ainda, né? 71% desses pesquisados, desses pesquisadores que foram consultados, entendem e percebem que a burocracia emerge da própria instituição a que ele está vinculada. E outros 67 acreditam que essa burocracia vem dos órgãos de controle, em efeito cadeia. Né? Outros 37 atribuem o excesso aos órgãos financiadores, ao próprio concedente do recurso, e 27% imputam essa burocracia às fundações. Nesse cenário todo, a gente morre de burocracia. Morre de burocracia a pesquisa, a inovação, porque se impõe tanto papel, tanto processo secundário, e realmente, quem nos antecedeu aqui, não me lembro exato quem falou, professor Barros Neto, se eu não me engano, disse: ninguém nunca me perguntou a importância do que eu estava produzindo, o que eu estava desenvolvendo enquanto pesquisador. Isso é uma triste realidade. A pesquisa está debaixo de todo esse emaranhado de burocracia que se coloca sobre o pesquisador e vem caindo em efeito cadeia, né? A gente vai produzindo em efeito cadeia. Fundação, controle, universidade, fundação e pesquisador, que se coloca lá amarrado, não consegue fazer sua pesquisa, desenvolver, produzir seu conhecimento, porque precisa preencher uma centena de formulários, uma centena de assinaturas, vírgulas, vistos, enquanto ninguém quer saber se o que ele está produzindo é necessário, importante, e infelizmente isso não é só no ponto de vista para o lado do nascedouro do processo, o desenvolvimento da produção do conhecimento adquirido. A gente vê isso em todos os aspectos, e professor Peregrino tem acompanhado um levantamento que nós temos feito junto ao credenciamento, junto ao MEC. Dr. Marcelo Morales, do MCTI, colocou um pouco, né? O GAT ele é formado pelo MEC e pelo MCTI, e a gente tem dificuldade de todas as ordens, né? Passando aqui a falar um pouco sobre a nossa condição de fundação de apoio, nossa condição de gerenciar administrativa e financeiramente os projetos das universidades, das ICTs, das instituições de ensino como um todo. A gente tem dificuldade na própria condição nossa, que é o credenciamento, que, via de regra, seria um procedimento simples, previsto em um único artigo do Decreto 7423, que elenca alguns requisitos ali documentais que uma fundação precisa ter para ter essa condição ali, para ter essa chancela de gerenciamento, e na prática a gente vê entendimentos ali desse grupo, infelizmente, professor Carlos, às vezes divergente entre si, às vezes contrário, muitas vezes contrário às próprias recomendações, aos próprios manuais de instrução que estão disponíveis no site do GAT, ali no campo específico do GAT no MEC, e a quantidade de diligências que cada reunião produz é impressionante. E é mais impressionante ainda, poderia dizer, que essas diligências se pautam hoje, em sua grande maioria, em questões ligadas às condições que a pandemia trouxe ao país, que é a dificuldade de reunião dos conselhos superiores das próprias instituições apoiadas, que ou não emitem um documento
que o GAT entende como suficiente para atender às aprovações que ele impõe ali, ou não realizou a reunião no tempo, ou não pôde ter uma condição de assinatura de todos os membros. 60% das diligências, isso é um número que o Confis, nós produzimos em conjunto, Confis, professor Fernando Peregrino, o Colégio de Procuradores, a coordenação do colégio tem trabalhado na avaliação de cada reunião que o GAT teve, né? A gente teve o resultado de uma reunião ontem, que está disponível no site do MEC, e é impressionante a quantidade de diligência e a ausência de, eu vou dizer, sensibilidade para o momento. E é isso que eu quero encerrar minha fala colocando isso para vocês. A gente precisa ter uma visão muito clara do que a legislação nos possibilita hoje, das facilidades que foram concedidas pela emenda constitucional, traduzidas em lei, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, do importante papel que a Fundação de Apoio, que as fundações de apoio exercem nesse cenário, indispensável a participação das fundações de apoio nesse cenário, mas nós estamos morrendo sufocados pela burocracia, junto com o pesquisador, junto com a pesquisa, com a ciência, com a inovação. É um grito de socorro que eu faço aqui em nome de todos os colegas. A sensação é sempre essa quando nos reunimos, conversamos, e esse é um ambiente que a gente pode utilizar para colocar esse grito de socorro, pedir a ajuda dos parceiros. A gente precisa dar os braços e nos vermos como parceiros. Nós não estamos aqui contra o controle, tentando defender uma facilidade para a fundação, para a universidade, para o pesquisador. Nós estamos defendendo o desenvolvimento do país, e o desenvolvimento do país passa pela ciência, tecnologia e inovação, e as fundações de apoio são muito importantes para isso acontecer. Nós somos o elo, fazemos a ligação ali desse contexto e apoiamos a universidade na captação, na gestão desses recursos, e conseguimos colocar isso em prática. Sem as fundações, isso poderia acontecer, lógico, mas seria muito mais complexo, muito mais difícil. As fundações foram criadas para traduzir essa facilidade. Essa facilidade está posta ali no Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Esse é um apelo não só para o controle, é um apelo para as instituições. Esse resultado da pesquisa realizada com os pesquisadores mostram isso. 71% acreditam que a burocracia nasce dentro da própria instituição. Então, é um momento de nos darmos as mãos, como o professor colocou muito claramente. Precisamos rever os processos internos das instituições e trilhar um novo caminho. Muito obrigado, é isso que eu tenho a contribuir com vocês. Meu telefone de contato, e-mail, caso precisem tirar alguma dúvida, aqui não sei se será possível, mas estou à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, Carlos Eduardo, pela palestra muito interessante, dando conta da burocracia sobre as fundações. E eu passo, para não perdermos tempo, para a professora Clarissa, que vai falar sobre a sua experiência em relação a esse controle, né? Aos seus estudos sobre esse controle. Bom dia a todos, então. Bom dia, professor Peregrino. Preciso começar agradecendo o convite, o honroso convite, para poder discutir esse tema desafiador, né, e constante nas nossas rotinas, né, de trabalho na Fundação e nas universidades. Então, não posso começar também sem saudar o restante dos integrantes, né, dessa discussão, o Dr. Carlos Sanches, Dr. Leandro Brum e o Dr. Carlos Eduardo Guerreiro. Também agradeço às fundações da região norte, parabenizo por esse encontro e pela oportunidade de discutir temas tão relevantes à nossa atualidade, né, como preservação da Amazônia, pesquisa e controles. Bom, eu talvez, né, por vício de formação, eu sou química, a gente parte da observação da natureza, né, uma ciência empírica, e eu me detive em alguns
exemplos bastante específicos que me soaram muito representativos daquilo que a gente quer chamar atenção e discutir aqui. Então, em particular, inclusive o doutor, né, Leandro Brum se comunicou com as universidades em novembro do ano passado, né, solicitando o que eu acredito ser um estudo de base para que se pudesse mapear esses tipos de instrumentos de pactuação tão diversos, né? E realmente se encontrou uma variedade impressionante, onde o professor Peregrino começou o nosso encontro dizendo se encontrar em dificuldade de gerir. Professor, você não está sozinho, não. Todos nós temos essa dificuldade em gerenciar, mas a pergunta é, todos eles são realmente necessários? A gente precisa desenvolver essa habilidade? Né? E aí eu acredito, agradeço ao Dr. Leandro Brum por ter encaminhado, né, esse questionamento à Procuradoria-Geral Federal, que emitiu um documento, de vez em quando, né, as CGUs, as AGUs, eles emitem uns documentos que para mim são um primor. Eu aprendo e eles servem como norte. Esse é um deles. Ele tem algumas partes que eu genuinamente sou obrigada a destacar, dada a clareza, a transparência, beleza e indicação do caminho a ser seguido, né? Então, nesse cenário que o nosso colega, né, muito embora eu não seja advogada, mas a gente é guerreiro de fundação, né, Cadu? Então, que o nosso colega colocou de sufocamento, de afogamento por processos burocráticos, vem aqui como uma boia salvadora da Advocacia Geral da União, quando emite o parecer, dizendo, né, claramente... Primeiro, deixa eu só fazer talvez uma contextualização anterior necessária, né, em virtude do que eu já percebi que se desconhece em relação à natureza e à função das fundações de apoio, né? Então... foram identificados, como eu disse, 18 instrumentos jurídicos de natureza diferentes, que é o que o parecer coloca, né? E estamos também, como posto aqui, em vias de atualização do nosso decreto regulador, o 7423 de 2010. Então, é muito oportuna essa discussão. A página 4 desse parecer, né, a gente tem aqui apresentado o que seria o entendimento das funções de uma fundação de apoio, que seria sempre gerenciar e administrar projetos de ensino, pesquisa e extensão, inovação tecnológica e desenvolvimento institucional. É para isso que a gente se constitui. E a gente se constitui porque a IFES precisa dessa instituição. Né? Muito bem colocado por esse conjunto aqui de especialistas, eu diria, do TCU. Eles dividem os fluxos de processos intrínsecos a uma IFES em processos de fluxo contínuo e descontínuo. E nós, enquanto fundação de apoio, atenderíamos aqueles processos de fluxo descontínuo, que tem demanda específica e temporalidade definida, certo? Então, isso eu também achei bastante esclarecedor. Nós gerenciamos projetos que eventualmente aparecem sob demanda ou por necessidade institucional de ensino, pesquisa e extensão, né? Exatamente, a página 9 desse parecer, ele remete, né, no fluxo de processos descontínuos. Olha que coisa maravilhosa. A estrutura do negócio jurídico entre a IFES e a Fundação de Apoio materializa-se no seguinte esquema. A IFES assume a obrigação de transferir recursos à Fundação de Apoio para que esta, em nome próprio e mediante remuneração previamente acertada,
Alguns chamam essa remuneração de ressarcimento ou de custos operacionais, porque somos uma instituição de natureza privada sem fins lucrativos, mas temos colaboradores, pagamos, né, conta de luz, de água, temos despesas para o nosso funcionamento. Então, a gente precisa de recursos. Repito, pertencemos ao terceiro setor. Não temos fins lucrativos. Para que, então, a Fundação realize contratos e pagamentos para atender ao projeto. Isso é genial, né? Pela primeira vez, eu realmente li um documento que entende que boa parte, a grande, né, a enorme maioria dos recursos que nós recebemos não são nossos. São para gerenciar os projetos, eles pertencem aos projetos. E o Decreto 7423, se não me engano, no seu artigo 6º, coloca como documento fundamental, inclusive a Controladoria Geral da União estabelece que ele sim deve, né, receber atenção, e ele é discriminado detalhadamente, é o plano de trabalho. Porque ele diz como nós gastaremos esses recursos quando da execução do projeto. Esse documento, ele é chave. Dada a pluralidade, diversidade de assuntos, áreas, temas que constituem uma universidade, os projetos acadêmicos, eles sofrem formatos, eles inclusive devem ter formatos distintos. Mas a forma como a gente gasta o recurso, e aí eu vou além, não somente público, mas também privado, se no interesse público, esse é objeto, sim, de maior atenção. Continuando. Então, ela é autorizada para que ela realize contratos e pagamentos para atender ao projeto. E a Fundação de Apoio assume a obrigação de gerenciar tais recursos. Ela empresta o seu nome, fazendo contratos e pagamentos no interesse do projeto, prestando ao final, obviamente, contas a IFES quanto à legitimidade da aplicação dos recursos transferidos para a gestão ou ao ente financiador, né? Eu ainda acrescentaria aqui. Ok. Então, eu acho que a gente entendeu como funciona e para que serve, né, uma fundação de apoio. Sendo privada, claramente nós estamos dentro de um arcabouço jurídico muito mais ágil do que aquele que a Lei 8666 permite, né? Mas o nosso colega Carlos Eduardo mostrou que talvez não tão ágil quanto ele pudesse ser ainda. Ok. Aí, novamente, esse parecer muito interessante nos remete uma outra observação que me deixou feliz, porque foi a primeira vez que eu vi um órgão de controle, um órgão orientador do controle, manifestar uma diferença entre os contratos que existem entre uma IFES e a sua fundação de apoio e aqueles que a IFES celebra com outros entes de natureza jurídica privada. Isso está textualmente transcrito nesse parecer. É o item 67, quando eles fazem alertas iniciais relacionados ao tema. Olha que coisa interessante. E aí eles colocam, né, que antes de entrar propriamente no desenvolvimento do tema da natureza jurídica, onde ele converge para uma discussão, basicamente, se pode ser convênio ou se deve ser contrato, né? Ele faz esse alerta. O primeiro alerta é que não se pode confundir, no âmbito das políticas da educação, ciência, tecnologia e inovação, os negócios jurídicos firmados entre a IFES e os demais terceiros que a demandam ou a financiam, tanto terceiros públicos quanto terceiros privados, com os negócios jurídicos firmados entre IFES e fundações de apoio.
É preciso fazer essa preciso fazer essa ponderação, porque o sistema normativo vigente, especialmente a Lei 10.973 de 2004, tipificou vários negócios jurídicos em seu texto, mas ao assim fazê-lo, focou prioritariamente o primeiro grupo de negócios jurídicos. É dizer, praticamente, que todo o conjunto de negócios jurídicos tipificados por esta lei visam a cuidar dos negócios jurídicos havidos entre as IFES e terceiros, públicos ou privados, e não dos negócios jurídicos firmados entre IFES e Fundação de Apoio. Certo? Nesse contexto, né, eu fico feliz de perceber que começa a haver uma percepção jurídica dessa diferença, acredito que por conta do nosso papel. E aí, né, não consigo me furtar a uma pequena provocação, que seria aquela que eu trago para mim mesma, que eu me questiono. Se nós somos criados, uma fundação de apoio é criada porque a IFES precisa dela. E ela é reconhecida como podendo, de alguma forma, por sua natureza e função que exerce, pactuar os contratos com a IFES, mesmo sendo privada, com um olhar distinto, por que cobranças como, por exemplo, aluguéis e congêneres, quando ocupamos espaço na IFES, se configuram como se fôssemos, por exemplo, uma cantina? Eu não consigo entender isso. Porque, veja, uma instituição cria outra porque dela precisa. Certamente a instituição criada ocupará o lugar no espaço, né? Esse ponto, inclusive, me chamou a atenção quando, no Futurice, as organizações sociais puderam ocupar livremente espaço nas IFES. E isso não foi concedido ainda. Mesmo agora tendo um olhar, né, jurídico diferente para o nosso relacionamento. E, para finalizar, né, eu gostaria de dividir com vocês uma percepção que tive ao longo desses poucos anos, né, de fundação de apoio. Na realidade, às vezes eu vou para algumas reuniões, né, nos conselhos superiores para aprovar alguns projetos institucionais e eu ainda sofro perguntas do seguinte tipo: mas esse projeto, qual é o lucro que ele traz? Essa pergunta ela me remete à lona, porque ela me transporta, né, para um local onde eu vou ter que começar lá de trás a explicar como é que funciona uma fundação de apoio. Qual é o controle que a gente gostaria, né, eu pelo menos falo por mim, de me submeter? A gente não está pedindo uma licença para matar, né? Não é porque a gente agrega, não é porque a gente desenvolve vacina, não é porque a gente faz ciência e tecnologia que a gente pode gastar o recurso de qualquer maneira. Em nenhum momento se está colocando desta forma, tenho absoluta convicção. Não é uma licença para matar, não é uma licença para roubar o que a gente está pedindo. O que a gente está pedindo é que se concentre, talvez, as atenções, principalmente do fisco, no quanto que uma fundação agrega mais do que ela retira da sua instituição de apoio. E quem diz isso claramente para a gente é a política de ressarcimento, que tem que estar claramente estabelecida na resolução normativa exarada pela IFES apoiada. Uma fundação de apoio só faz o que a IFES deixa ela fazer. Um exemplo rápido, simples, é o seguinte: você pega um grupo de pesquisadores que submeteu um projeto, por exemplo, a um CT Infra, e conseguiu comprar um equipamento extremamente necessário para uma determinada finalidade, numa área de conhecimento, que faz um conjunto de medidas onde você só tem, por exemplo, 10 no país. E deles depende dessa análise, né, seja ela qual for, algumas conclusões, alguns avanços. É interessante, inclusive estimulado pela FINEP, que lança o CT Infra, que se preste serviços. Então, nós vamos arrecadar com a prestação desse serviço, disponibilizando a toda a comunidade acadêmica nacional a possibilidade de utilização desse equipamento. Ok. O que se faz com o recurso que é recolhido? Qual é o percentual dele que vai para bens de capital? Posso
posso colocar tudo em bolsa? Qual é a estrutura do ressarcimento da resolução normativa? Essa é, na minha avaliação, posso estar errada, por favor, me corrijam, me ensinem. Essa é a pergunta primeira que eu, enquanto órgão de controle, para saber se nós estamos realmente com uma fundação de apoio, com a execução dos projetos gerenciados, crescendo ao longo do tempo ou não. É muito importante que se tenha clareza nesse processo. Então, a fundação recebe o recurso, depois ela instala o equipamento, depois, através da utilização desse equipamento, ele se mantém e ele também pode ser utilizado uma parte. Como é que é essa discussão? A gente deixa isso sempre a cargo de cada IFES, do bom senso. Os meus 51 anos me ensinaram que o bom senso é a qualidade mais distribuída no globo. Todo mundo acha que tem. Então, eu entendo que a política de ressarcimento deixa muito claro, né, o relacionamento entre a apoiada e a fundação de apoio, do ponto de vista contábil, e traz para as fundações de apoio um reconhecimento que até hoje a gente luta para ter. Por isso é o tempo. Então, eu acho que era basicamente o que eu gostaria de dizer, né? E ouvir, talvez, com os colegas, aprender com eles, se esse ponto de vista é equivocado. Obrigada. Obrigado, Clarissa. Você foi na gênese, sim. É na relação que se estabelece entre a IFES e a Fundação, a relação pecuniária também, né, como você destacou, que se tem a natureza no nosso papel social, né? Afinal de contas, quem criou não fomos nós, quem criou foi o Congresso Nacional e o país, né? As fundações de apoio não são criadas ao Léo. Então, vamos lá. E agora eu vou passar, com muita honra, a palavra ao nosso querido amigo Sanches, do MEC, que discorrerá, eu apenas lembrando, Sanches, a gente tem muito interesse no projeto, do decreto 7423, que está em processo de renovação, apenas para pontuar você. Acho que seu som está sem áudio. Bom, ligou, finalmente. É problema de BIOS. Bom, já está a apresentação aí? Perfeito. Tá? Clarissa, desculpa, né? Agradeço primeiro aí ao Fernando pelo convite, tá? Muito bom. Tá? É sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Clarissa, sou docente, fui estagiário, tá? Usando fundação, fui professor usando fundação, fui coordenador de projeto, fui de conselho de fundação, tá? Defender isso nos conselhos superiores da universidade. Então, isso que você me fala me toca muito, tá? Digamos assim, eu já nadei nesse aquário, eu conheço muito bem essa piscina, tá bom? O que acabou acontecendo? Eu acabei assumindo a coordenação, tá, um ano passado, em março do ano passado, em março, dentro da CESU, de um setor, tá, que eu vou estar comentando aqui com vocês. Tá? Então, só para ter uma ideia da CESU, né? 69 universidades, 283 campos sede, praticamente a gente tem aí quase 1,5 milhão de alunos de graduação e pós-graduação, 95 mil docentes, os números assustam, espalhados no Brasil todo. Tá? As fundações têm um papel preponderante dentro disso. E quando eu fui convidado para a CESU pelo diretor Eduardo, eu assumi a coordenação de planejamento acadêmico, pesquisa e inovação. Tá? Então, dentro da CESU, a gente tem 3 diretorias, uma das diretorias é a DIFES, e dentro da DIFES, a gente tem 4 coordenações. A coordenação de planejamento e orçamento, a de gestão de governança e gestão de empreendedorismo, a do planejamento acadêmico e dos assuntos internacionais. E dentro dessa coordenação é que se encontra hoje
grande parte da operacionalização do GAT. E dando zoom nessa coordenação, basicamente, o que a gente faz lá? A gente credencia, recredencia e autoriza as fundações, analisa e emite pareceres e processos dentro do SEI, monitora os resultados decorrentes das políticas públicas e participa por nomeações de vários conselhos, tá, de organizações sociais. Hoje eu estou no conselho da RNP, no conselho do CNPEM, no conselho do INEP, estou no CONAS, estou no IFNE. Além disso, a gente desenvolve dentro dessa coordenação, sobre nossa coordenação ou participação quase que integral, 18 projetos. Tá? Quando eu cheguei lá no MEC, tá, e assumi isso, eu imaginei, poxa, eu tenho uma equipe, vamos dizer, de peso, pela densidade do trabalho. A minha equipe hoje são 7 pessoas. Tem eu como coordenador, uma servidora do MEC, um técnico administrativo da UNB, que é Força de Trabalho, que é a Unice, uma secretária terceirizada, um consultor da Unesco e um estagiário. Tá? Então, a estrutura nossa não é uma estrutura tão boa assim, não. Mas isso, em todos os lugares que eu passei dentro da universidade, a gente passa por isso. Tá? E aí, eu fui ver as fundações de apoio. Eu sou da área de engenharia mecânica e praticamente fiz meu doutorado e meu mestrado na área de engenharia de produção. Tá? Atuo mais em engenharia de produção, que é um pouco voltada para a parte de gestão, né? E aí acontece uma coisa muito interessante. A fundação é muito parecida com a manutenção dentro das empresas. Quando ela funciona bem, ninguém lembra dela. Quando ela tem qualquer probleminha, ela vira um para-raio. Todo mundo cai de pau nela. Tá? Quando a gente fala a respeito de legislação, que é o que vocês estão discutindo bastante, a legislação ela traz para a gente algumas expectativas, porque foram feitas regulamentações, porém a legislação tem algumas coisas que são um pouco abstratas, tá? Isso é minha perspectiva. E aí o que acontece? Essas legislações elas acabam sendo desdobradas em processos. É onde as coisas acontecem, é onde as coisas são operacionalizadas. E muitas vezes as pessoas acabam, nos seus processos, lendo essas legislações, algumas palavras um pouco subjetivas, da forma que, digamos assim, que permite o mínimo de desconforto, ou seja, a manutenção do status quo. Tá? E tem uma inércia muito grande nisso. E aí o que acontece? Eu fui verificar lá. Tá? Esses dados são da semana passada, foi quando eu preparei a apresentação de vocês. Nós temos 106 fundações e 289 apoiadas, hoje. Tá? Quando a gente vai dar uma olhadinha nelas, por exemplo, eu tenho 62 fundações dessas 106 que apoiam apenas uma universidade, ou Instituto Federal, ou ICT. Eu tenho, na verdade, uma fundação que ela apoia 20. Né? Ela tem 20 apoiadas. Então, a grande maioria, hoje, que a gente tem lá dentro, estão ligadas a um processo que a gente chama de credenciamento, que vocês conhecem bem. Cerca de 59% é credenciamento. A partir do aumento de apoiadas, eu passo a ter processos de autorização. Tá? E aí a gente tem, então, cerca de 40%, né? Se a gente for fazer um arredondamento, que estariam trabalhando com isso. Tá? Essa análise permite que a gente chegue a algumas informações. Né? Então, essas fundações que pedem renovação de credenciamento, hoje a legislação estabelece 5 anos para isso. E 42% elas demandam, né, as autorizações que são anuais. Então, anualmente, eu tenho que ficar pedindo aquela autorização. A fundação aí que tem o maior número de apoiadas, né, é a FUNCAT. Tá? Eu sei que vocês iam perguntar, então eu já coloquei, só para vocês terem uma noção. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente vai mensurar, principalmente, o número de processos de credenciamento que são solicitados e são aprovados, a gente verifica que isso tem uma variação ao longo dos meses. Eu não tenho o mesmo número de credenciamento todos os meses. Existem meses que eu tenho mais, existem meses que eu tenho menos. Quando a gente tem problemas de sazonalidade, a gente costuma trabalhar com um indicador que chama-se média móvel. Tá? O que é uma média móvel? A inflação dos últimos 12 meses. De janeiro a janeiro,
de fevereiro a fevereiro. Então, os dados do GAT, assim que eu assumi, tá, eu fiz um levantamento, e esse levantamento que a gente fez, a gente começou a ver como é que estava a demanda de credenciamento ao longo dos últimos 12 meses. Então, de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, a gente teve 9 credenciamentos. Quantos que foram aprovados? 3. E aí isso está plotado nesse gráfico. A diferença entre o azulzinho e o laranjinha, teoricamente, é aquilo que não foi aprovado. A gente tem a mesma coisa do processo de recredenciamento, onde a gente consegue observar também essa variação. Tá? Essa última que saiu ontem, a gente não fez a tabulação. Tá? Então, qual que é a ideia da gente trabalhar com média móvel? Evitar problemas de sazonalidade. Ok? E a gente chega a essa conclusão aí. Né? A taxa de aprovação nossa em processos de credenciamento e recredenciamento era da ordem de 40%. Quer dizer, 60% bucha. Mas isso não é agora. Se vocês olharem no gráfico, tá? Isso é desde fevereiro de 2019. Tá? Ela se mantém um pouco constante ao longo do tempo. Tá? E aí, vamos agora para as autorizações e para a renovação de autorização. Se a gente olhar os gráficos, a gente vê também que o comportamento é bastante parecido. Tá? E a gente tem também essa diferença, que quando a gente olha, a taxa de aprovação é da ordem de 60%. Então, num eu tenho 40% aprovado, no outro eu tenho 60%. Eu, como engenheiro de produção, né, o Fernando aí tem o doutorado dele na área de engenharia de produção, ele sabe muito bem disso. Poxa, quando eu olho um número desse, gente, a gente fica revoltado. Tá? Se isso aqui não mexe com você, tem coisa errada. Tá? Mas são médias móveis. Tá? Ou seja, a gente está considerando desde fevereiro de 2019 até maio de 2021. E vocês veem que o comportamento dela é mais ou menos constante. Tá? Não é um valor que você mensura na reunião do mês. Eu estou pegando os últimos 12 meses. Porque se eu tive oscilação, esse gráfico está pegando essas oscilações. Vocês acham que isso está bom ou que está ruim? Tá? Eu apresentei isso para os membros do GAT tem cerca de 3 meses. 3 a 4 meses. Tá? Olha, eu não sei a opinião de vocês, mas a minha opinião é que esses dados estão péssimos. Tá? Se eu fosse um gerente ou algum cargo, né, com esse grau de assertividade, está horrível. Tá? Péssimo, péssimo. O que a gente tem que fazer, na verdade? Eu tenho que melhorar isso. Quando a gente fala em melhorar isso, a gente vai olhar o processo. Tá? O que é o processo? É como isso funciona. E lá a gente usou uma ferramenta da engenharia de produção, tá, que chama mapeamento do fluxo de valor. O que é o mapeamento do fluxo de valor? Se vocês olharem a parte inferior dele, tá, onde tem essas escadinhas aí, ele mostra como que isso funciona. É um mapeamento de processo. Essas bolinhas que vocês estão vendo aí de amarelo são o que o pessoal do GAT, tá, relatou como problemas. Tá? Então, agora eu estou dentro do aquário. Então, o pessoal falou lá, por que acontece aqueles números horríveis que a gente viu? Atraso na documentação física, duplicidade de processo, falta de documento no SEI, troca de membros do GAT, a fundação não conhece o status da solicitação dela, tem diligência, né, onde o critério do GAT não está muito claro. Tá? Então, a gente tem tudo isso aí. Pô, beleza. Tá? Então, a gente viu como que a gente está, o que está acontecendo, mas aí vem o seguinte, o que eu vou fazer para melhorar isso? São as ações. A primeira coisa que a gente fez e que ainda está sendo desenvolvido é um guia de decisão. Tá? Dentro do que o Carlos Eduardo falou, meu xará aí, né, Carlos? O que acaba acontecendo? As pessoas, quando vão tomar uma decisão, eu tenho que ter um guia. Quando eu estava membro da FAPEMIG, a gente tinha um guia de decisões. O que esse guia faz? Ele te orienta em decisões, principalmente onde você tem divergência. Mesmo que cada um avalie individualmente o processo do GAT, isso é relatado, tá, na reunião do GAT. Então, você relata, mostra as dificuldades que você teve para tomar uma decisão, se a fundação vai ser aprovada, ou se ela vai ser diligenciada. Então, a gente elaborou um guia de decisão. Uma coisa extremamente simples para evitar subjetividades. Uma outra coisa que está sendo feita muito importante, tá? Se vocês olharem aquelas bolinhas lá, isso está muito relacionado ao decreto. Tá?
Então, como é que funciona o decreto? Você tem que fazer uma minuta com as alterações, a exposição de motivos e uma nota técnica. Quando a gente começou a trabalhar com esse decreto lá atrás, Fernando lembra, né? Liguei para o Fernando e falei, Fernando, pô, me ajuda, né? Então, o Carlos Eduardo participou disso, o Fernando, para a gente discutir o que a gente tinha que mexer nesse decreto. E aí, como é que funciona, vamos dizer assim, a nossa trilha do decreto? O decreto ele foi feito uma minuta no GATS, consultamos muito o pessoal do Confies, depois ele vai para a DIFES, que é para a diretoria, isso depois é discutido no gabinete da CESU, isso vai para o executivo do MEC, hoje ele está no executivo do MEC, depois ele vai para a Conjur, depois ele vai para o gabinete da CESU, tá? Para sejanar e analisar isso, depois ele vai para o gabinete do MCTI, executivo do MCTI, Conjur do MCTI, gabinete do MCTI, quer dizer, esse aí é o nosso calvário, desculpa o termo, tá? Até a aprovação do decreto. Tá? O início dele foi em agosto de 2020, Fernando lembra bem disso, tá? Vocês participaram ativamente dessa discussão e das alterações do decreto. Não vou falar muito a respeito disso, porque nós não temos tempo para isso, tá? Mas a gente pode deixar um dia especial para isso. Tá? Só que tem uma coisa muito interessante. Essa alteração do decreto é um daqueles 18 projetos que eu falei que a gente tem. E ele é um projeto que foi considerado pelo secretário, tá, como um projeto prioritário dentro da CESU. Eu fico muito feliz, porque a gente tem a lista de todos os projetos da CESU. Esse é um projeto prioritário. Qual que é a vantagem de ser um projeto prioritário? É uma pedra dentro do sapato. Tá? Então, o Fernando sabe bem disso. Tá? A gente também está desenvolvendo lá o software das fundações de apoio, tá? Porque eu gostaria muito que esse software já estivesse pronto, só que o que acaba acontecendo? Esse é o cronograma dele, e a gente teve alguns problemas ao longo do desenvolvimento, tá? Porque o funcionário que fazia a coleta dos dados para passar para a programação, né? Ele teve troca 3 vezes. Primeira vez, estava indo muito bem, o cara saiu, ficamos 4 meses parados. Aí entrou um outro. Até o cara entendeu como é que funcionava a fundação, como é que era credenciamento, autorização. Esse cara saiu, e agora entrou outro. Rotatividade. Tá? Mas o software está indo e também é um projeto prioritário dentro da CESU. As lições que eu aprendi até agora, tá? Nesse 1 ano e meio que eu estou aqui dentro da CESU. Primeiro é o seguinte, extremamente importante o papel do TCU e do Confies. Tá? São vocês que fazem com que o software seja prioritário, a alteração do processo seja prioritária. Então, o Fernando, muitas vezes, ele sabe o que eu estou falando, né? Entra em contato, fala, poxa, como é que está isso? Que pé que está? Precisa desse apoio, tá? Então, o TCU, muitas vezes, o Leandro, né? O acórdão tal, eu tive uma reunião hoje, antes de vocês estar falando com vocês a respeito do acórdão do TCU, que prevê o desenvolvimento desse software, poxa, esse acórdão foi em 2018, por que esse agora não está pronto? Tá? Então, o que acontece? Isso tem um papel fundamental, porque isso faz com que a gente tenha foco, tá? E que isso seja prioritário na listagem do secretário. Toda sexta-feira, quando a gente tem reunião, o secretário pergunta como é que está o desenvolvimento do software, como é que está o decreto. Tá? Aí você fala, está indo bem, joia, ou não está legal. Tá? Então, eu entendo que para a gente poder remar junto, a gente está todos no mesmo barco, vocês podem ter certeza disso. Sou professor, tá? Vou voltar para a universidade, provavelmente. Tenho muito trabalho que eu fiz com a fundação. Tá? Eu sou um cara que eu conheço a fundação, gente. Tudo que a professora comentou, a Clarissa, eu senti isso na pele, entendeu? Então, quando alguém da fundação liga para mim e fala, eu estou com tal problema, eu sei o que está se passando. Tá? A gente teve recentemente aí não vou falar que é um problema, né? Mas uma solicitação do pessoal da Universidade Federal de Rondônia a respeito de uma autorização. Olha, eu trabalhei arduamente em cima disso. Né? Vocês nem imaginam como que isso digamos assim, me sensibilizou. Tá? Era um projeto fechado com a Motorola e eles precisavam de uma autorização rápida e o negócio tem que ser feito. Tá? Então, quer dizer, poxa, tem que acontecer. Eu já senti isso lá na ponta. Eu sei o que o professor está fazendo, eu sei que tem aluno envolvido, eu sei o papel da fundação nisso. Ok? Bom, basicamente o que eu tinha para falar era isso. Queria mostrar para vocês que essa burocracia que vocês falam, ela também ocorre dentro dos processos, tá? Das universidades e até mesmo dentro do GAT. Mas vocês podem ter certeza, o meu empenho para que isso se altere, ele é bem grande. E eu preciso muito, tá, do apoio, não só do Confies, tá, mas também do apoio do TCU.
E isso a gente tem. Eu tenho uma interlocução muito boa com o Fernando. A gente vive trocando mensagem, né, Fernando? É verdade. Para lá, mensagem de WhatsApp para cá. Tá? Quer dizer, nós estamos remando junto, tá? Na mesma direção. Então, vocês podem ter certeza que hoje o coordenador que está dentro da CESU e que trabalha dentro do GAT, ele é professor. Tá? Ele já trabalhou com fundação. E quando vocês falam isso, eu sei toda a história que tem por trás de cada palavrinha dessas. Quando a Clarissa fala, eu fui lá no conselho defender isso, eu já defendi projeto em conselho. Eu já ouvi coisas que você fala, gente, esse cara não está entendendo o que é isso. Tá? Então, eu sei do que vocês estão falando, eu já vivenciei isso, e hoje eu estou tendo a oportunidade, tá, de poder contribuir com essa mudança. Tá? Eu me sinto muito feliz, né, toda vez que o Fernando me convida para falar, eu gosto muito disso. Tá? Quando o Fernando me ligou e falou, olha, você sabe do percentual, né, que o Carlos levantou? Eu falei, sei, Fernando, eu sei desse número, cara. O número está horrível, meu. Entendeu? Isso me incomoda. Tá? Mas é impressionante. Quando você não mede as coisas, o pessoal acha que isso é normal. Né? 60% é normal. Gente, não é normal. Tem coisa errada. Tá? E a gente tem que corrigir isso. Então, a gente está lutando, vocês podem ter certeza, está se empenhando muito para fazer essas correções. Bom, muito obrigado aí, Fernando. Acho que eu excedi um pouquinho meu tempo em 2 minutos. Tá? Passo a palavra aí para o Leandro. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos então ouvir o nosso Leandro, mas só apontando aqui, Sanches, a gente reconhece seu esforço, sim, e você botou no seu linha do tempo aí que o processo do decreto está na mão da Secretaria Executiva do MEC, não é verdade? Você falou isso, né? Então, você me deu a dica aqui para eu falar com o nosso secretário executivo, o Vitor Godoy, que é engenheiro também como nós, e sabe muito bem como aperta esse calo aqui nosso, né? E ele participou do nosso convênio com a CGU, nosso grupo de trabalho, que produziu efeitos muito benéficos. Então, você me apontou quem? Já falei com o Marcelo Morales, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele se comprometeu a apoiar também quando chegar o processo lá, então, de maneira que vai restar pouca gente contra a gente, né? Todo mundo vai ser a favor. E eu só peço que você entenda que quando a gente reclama, não é nem do trabalho de vocês, é porque durante a pandemia tudo isso se complicou. Se a gente está falando de burocracia, a burocracia foi exponencialmente acelerada, porque nada funciona. O home office é brincadeira, é uma coisa muito difícil de se fazer. Para cumprir formalidades, então, é uma desgraça. Então, por favor, leve em conta isso, sensibilize seu pessoal, que a gente também sensibiliza o nosso. Eu queria passar direto para o Leandro, porque a gente senão não vai almoçar, porque a 1 hora a gente tem outra atividade. Vamos lá, Leandro. A palavra é sua, 15 minutos, por favor. Obrigado, Peregrino. Agradeço o convite do Confis, agradeço a participação de todos os ouvintes e todas as instituições que estão aqui presentes. Professor Sanches, professora Clarissa, doutor Carlos Eduardo. Eu adorei as apresentações de vocês, achei muito boa mesmo. Achei sensacional, muitas informações interessantes aqui para a gente do tribunal. E eu assisti um pouco também as anteriores, também gostei muito ali do que foi apresentado. Então, vamos começar a nossa apresentação. Eu queria, antes de começar propriamente o que eu vou falar, passar essa informação, que eu sou um mero servidor do TCU, né? Eu sou um Barnabé a serviço da sociedade. Então, eu não posso falar, não estou aqui falando pelo tribunal, né? Eu acho que vocês até viram, com certeza tem conhecimento recente aí de uma questão que surgiu de um colega nosso aqui do TCU, né? Os servidores do TCU não falam pelo TCU. Nós somos auditores concursados, a gente tem um trabalho técnico de instrução, de análise de processos, mas a gente não fala pelo tribunal. O tribunal ele se exprime mediante suas deliberações, mediante seus acórdãos. Então, sempre que um auditor, eu, por exemplo, aqui estou colocando muitas opiniões pessoais minhas, claro, com esse viés técnico do trabalho do auditor, mas eu não estou falando pelo TCU. Queria passar um videozinho também, espero que dê certo aqui na nossa palestra, uma mensagem inicial para reflexão nossa, tá? Eu vou passar, Peregrino, se não funcionar direito, se o pessoal não estiver ouvindo, não ficar bom, aí, por favor, me avise, tá? O pessoal aí dos bastidores eles vão falar.
É uma entrevista aqui, né, dada ao Luiz Nassif. Opa, desculpa, vamos voltar aqui. O som. Sem Tem que áudio. botar som nele. Eu acho que é comigo aqui, então, né? Eu que teria que dar. Microfone. Aham. E qual botão aqui? Do lado direito, é um alto-falante. Aham. Compartilhar com som. Puxa vida, eu vou ter que fazer de novo aqui, então. Vamos fazer de novo. Aqui, share sound. Vamos ver. Vamos de novo, então. Desculpe, pessoal. Vamos voltar aqui. Essas questões tecnológicas. Vamos ver agora. Startups e tudo, mas ele me falou uma frase na época lá que era... Ele falou, nos Estados Unidos, se você entrar em 10 startups e uma der certo, é sucesso. Aqui, se entrar em 10 e uma der errado, dá TCU. Deu certo? Isso. Então, essa reflexão aí, né? Essa frase aí. Nos Estados Unidos, de 10 startups, se uma der certo, é sucesso. No Brasil, se uma der errado, acaba caindo aqui no TCU, né? No tribunal, como TCE, né? Normalmente, que a gente fala, que é um processo de verificação. É porque aqui quer end up, aqui quer end up, não é start. Isso. Então, eu coloquei esse vídeo justamente assim, ó, porque a gente, Tribunal de Contas da União, tá? A gente quer ouvir a sociedade, quer ouvir as instituições, quer ouvir os pesquisadores, quer saber o que está acontecendo, quer entender isso e quer, de uma certa maneira, até acabar com essa visão, né, que foi colocada. A gente não quer que receber esse carimbo, essa pecha de ser um órgão que traz mais problemas do que soluções, que atrapalha, que traz entraves, né? Então, foi bom esse vídeo aí, essa mensagem aí, para a gente ter diariamente aqui no nosso trabalho refletir sobre isso. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o novo modelo organizacional do TCU, acho que talvez a maioria de vocês já conheça. Eu falei disso lá ano passado, naquele evento de quartas com o Confis, né, e depois no Congresso também. 2 anos atrás, a estrutura de controle externo do TCU era descentralizada. Então, o TCU tinha secretarias de controle externo em cada capital, e cada secretaria do TCU, digamos, fiscalizava, tinha atribuições sobre os seus órgãos federais do seu estado. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a secretaria, eu fico aqui fisicamente em Porto Alegre, a secretaria do TCU em Porto Alegre fiscalizava as universidades federais aqui do Rio Grande do Sul, as 6 universidades, e os projetos com as fundações aqui do Rio Grande do Sul. Lá no Paraná, lá do João, da FUNPAR, existia a secretaria do TCU lá em Curitiba, que tratava desses projetos lá do Paraná. E lá na Unifespa também é a mesma coisa, Secretaria de Controle Externo do Pará. Por uma série de razões, o tribunal mudou isso e centralizou esse trabalho. Então, foram criadas 2 diretorias dentro da Secretaria da Educação, que é localizada lá em Brasília, uma para os institutos federais, que é a 3ª diretoria, e a 4ª diretoria, que tem essa atribuição sobre todas as universidades, as 69 universidades. Eu fui convidado para assumir essa diretoria, então eu fico fisicamente aqui em Porto Alegre, mas eu tenho, a partir desse movimento do tribunal, que pensar, que almoçar, que jantar, que dormir, sonhar com as universidades, tudo que envolve a universidade. Trabalhar lá os indicadores acadêmicos, gestão patrimonial, enfim, todas as áreas das universidades. Eu trabalho na área de educação, especificamente com universidades. Então, existe outra secretaria, que é a CSEX Desenvolvimento, que a gente chama, que tem a clientela do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então, a gente trabalha junto, em sintonia, mas alguns aspectos, assim, quando saem da clientela de universidades, a atuação não é nossa aqui, não é da nossa diretoria. Vamos lá. Outro ponto importante que eu queria também passar a vocês é que o tribunal, acho que há uns 5 anos atrás, tinha como missão, lá na sua estratégia, essa frase aí, né, esse texto, controlar a administração pública. Houve uma mudança de percepção do tribunal e, a partir de então, a nossa missão ficou aprimorar a sociedade.
Eu acho que isso é importante, né? Às vezes a gente vê aquelas frases nas paredes, nos quadros de órgãos públicos, de empresas, mas isso direciona o nosso trabalho também. Daquela antiga missão que tinha um viés de controlar a administração pública, para uma visão mais nova, mais moderna, mais eficiente, de aprimorar. Né? É isso que a gente tem que pensar, aprimorar a administração pública. Claro, sem perder também as nossas atribuições de controle propriamente, né? de verificar licitações, contratos, evitar fraudes, desvios, todas essas irregularidades graves que tanto prejuízo trazem ao Brasil e à sociedade. Mas a visão da diretoria, a diretriz da diretoria aqui, é isso, sempre olhar para frente, visão de longo prazo, no aprimoramento. Então, assim, também um ponto importante aí para talvez, acho que a maioria já deve saber, mas é bom deixar claro isso, o tribunal não formula política pública. Não é o tribunal que fez lá, o tribunal até contribuiu com o marco legal, né? Mas não é o tribunal que faz as diretrizes e estabelece as prioridades. Muitas vezes a gente é demandado em várias áreas, né? Olha, o TCU tem que atuar nessa área, questão orçamentária, questão de obras, tem tal problema. Não é o tribunal, não é papel do TCU definir essas prioridades nem formular política pública. A gente avalia tecnicamente a situação, né? Examina o que está acontecendo, levanta indicadores, resultados e induz os aperfeiçoamentos aí dos gestores, dos responsáveis, né? De regra, o Poder Executivo. Até é bom o Sanches estar presente aqui, porque isso representando o MEC. A gente vê que o MEC tem esse papel de liderar, né? O MEC, embora tenha a questão da autonomia das universidades, né? Mas o MEC ele tem esse papel de ser um líder de tudo que vai ser direcionado a 69 universidades e também a Rede Federal de Educação Tecnológica, os institutos federais, compõem 110 instituições. Muitas vezes elas não atuam com sinergia, de forma integrada. Cada universidade tem lá seus normativos, seus sistemas, seus direcionamentos, e falta um alinhamento. Mas o MEC, é um papel do MEC fazer essa liderança, junto com as instituições. Eu não vou falar muito aqui, até em razão do nosso tempo, tá? A natureza de atuação do tribunal, né? Tem basicamente duas linhas assim, de atuação. Os trabalhos operacionais, que têm mais uma visão de avaliar o desempenho, promover o aperfeiçoamento da gestão, e as auditorias. Auditorias de regularidade, que buscam verificar a legalidade dos atos, tá? Mas isso eu não vou falar muito aqui, vamos passar. Eu gosto muito de uma imagem que eu acho que é o professor Gilberto Ângelo, lá da FAPEU de Santa Catarina, desse slide assim, da fundação de apoio, né? A visão em geral das fundações de apoio. Acho que isso acabou vem se mudando um pouco, mas ainda existe isso, né? Principalmente considerando a pluralidade das universidades, né? Então, existe aquela visão de que a fundação de apoio é uma heroína que vai trazer autonomia, recursos, flexibilização de contratações de pessoal e de equipamentos, né? E financiamento privado. Existe aquela visão que a fundação de apoio é uma bruxa, que é uma privatização das instituições públicas, que elas só realizam projetos em benefício de professores, pesquisadores. E o professor vai lá fazer um projeto para, digamos, ficar rico, né, Peregrino? Às vezes tem essa visão e esquecer lá a área de ensino e pesquisa, ensino e extensão, né, propriamente. Então, eu trouxe essas visões. E, assim, o que é importante mesmo, tá, é que na relação entre a universidade, entre o público e o privado e a fundação de apoio, sejam sempre obedecidos essa questão do interesse público bem comum, né? O nosso ponto de vista do tribunal aqui é o ponto de vista das universidades, da sociedade e do interesse público. Então, a gente vai ver a relação, quando vai examinar a relação entre a universidade e a fundação de apoio, a gente vai pensar no interesse público, né? E, claro, sempre sabendo que a fundação de apoio tem um papel para contribuir isso. E os princípios aí previstos constitucionalmente, né? Da impessoalidade, a transparência, a prestação de contas, as linhas de defesa das instituições, os controles internos que cada instituição tem,
as instâncias de governança, gestão de risco, gestão da integridade, gestão da ética e auditoria interna. Toda a universidade e Instituto Federal tem uma unidade de auditoria interna. A gente está trabalhando para fortalecer e valorizar o trabalho da auditoria interna. O TCU e nenhum órgão de controle tem condições de estar lá dentro de cada instituição, das 110 instituições, né? Então, a auditoria interna a gente quer valorizar e fazer esse trabalho. Aqui eu trouxe um relatório da CGU, talvez vocês conheçam, depois eu vou passar o slide para o Peregrino para ele disseminar, que foi um trabalho feito ali em 2019, 2020 sobre o marco legal. Então, tem várias questões ali que são interessantes para vocês analisarem. A gente sabe dos riscos e dificuldades, né, do marco legal. Ele, apesar de ter sido publicada a lei, né, ainda não vem sendo aplicada, não é de conhecimento do gestor, existem dúvidas, receios do gestor, o tal do apagão das canetas, né, que o tribunal discutiu muito aí nos últimos 2, 3 anos, né, do gestor tomar as providências, as medidas necessárias. Existe muito receio sobre isso, né? Então, a gente já sabe sobre isso, está fazendo um trabalho, a gente conversou com o Peregrino sobre o marco legal, mas eu queria passar o outro slide. Os slides finais vão ser mais importantes. Tá? Esse slide aqui que a professora Clarissa falou, produção de conhecimento sobre as modalidades, a gente realmente fez isso, é um trabalho interno nosso, mais para consumo interno, verificou que existem diversas nomenclaturas entre os instrumentos. Em algumas instituições chama-se de contrato, em outras de convênio, em algumas se utiliza o convênio, mas ele não é registrado no SICONV, em outras ele é registrado no SICONV. Então, a gente verificou essa diversidade. Tem universidade, grande universidade, que nunca usa convênio, só usa contrato. Outra grande universidade, às vezes usa contrato e às vezes usa convênio. E existe universidade também grande, que numa certa época havia um indicativo da Procuradoria Federal de só utilizar contrato. Mudou o procurador federal, passaram a utilizar contratos e convênios. Depois mudou de novo o procurador e passou a ser mais convênios, de regra, convênios. Isso tudo nos levou a compreender, e aqueles pareceres que a professora Clarissa citou, eles não são do TCU, eles são da AGU, tá? Eles são públicos, eu acho, eu coloquei no chat o número deles, são da Câmara Permanente de Ciência e Tecnologia e da Câmara Permanente de Matérias de Interesse das IFES. Eles deixaram bem claro, foi realmente muito bom aquilo ali, e nos deixou a certeza, a clareza, de que a legislação é ruim, né? A Lei 8958 ela é uma legislação deficiente, tem lacunas, confunde contrato com convênio. Quando é contrato, ela remete a contratação lá para a Lei de Licitações, né, para o artigo 26, a dispensa lá da Lei de Licitações, e não é bem isso, né? O contrato com a Fundação de Apoio é como foi falado antes, né? Ele é um contrato de condomínio, quase. É quase um condomínio. Não é aquela prestação de serviço como serviço de limpeza, de vigilância. Ele é um contrato diferente da Lei 8666 e, tampouco, ele é convênio. Ele não é o convênio do Decreto 670, aquele convênio que o Ministério da Saúde ou qualquer órgão federal faz com uma prefeitura, por exemplo. Não é isso. Ele devia ter um outro nome, talvez, uma outra nomenclatura, para deixar claro isso, porque essa confusão acaba trazendo muitos problemas. Existem decisões do próprio TCU, quando é contrato, se digamos, ela é direcionada ao cumprimento da Lei 866, quando é convênio, remete ao Decreto 670, e a CGU também tem alguns trabalhos, essa questão trata muito bem sobre isso. Então, a nossa proposta no trabalho, ali nesse processo, que é o 025-744, esse que o Peregrino falou que o Confis pediu o ingresso como parte, é indicar o MEC, em conjunto com o MCTI, claro, mas também em conjunto com as universidades, em conjunto com as fundações de apoio, com a AGU, com a CGU, que faça a revisão do decreto, que já vem sendo feito, né? O Sanches falou da revisão do decreto, mas, além do que vem sendo feito atualmente, tem que tratar dessa questão da característica, ou melhor, adequação jurídica dessa relação. Tem que dizer no decreto se é contrato, se é convênio,
quando vai ser contrato, quando vai ser convênio, e outras questões também sobre transparência, sobre prestação de contas, definir mais claramente, objetivamente, isso no decreto. Talvez a legislação devesse ser alterada, né? Mas a gente sabe que mudar a lei não é tão simples. No mesmo processo, esse tem uma questão que é a incorporação dos instrumentos na plataforma Mais Brasil. Hoje a gente sabe que cada fundação de apoio tem seu sistema de controle, de gestão dos projetos. Esses sistemas, que são cento e poucas fundações de apoio, aí, não permitem uma inteligência do controle. Não permitem que a sociedade, o TCU, a CGU, analisem a gestão dos projetos. Isso acaba trazendo mais problemas aí para as fundações de apoio e para os coordenadores dos projetos. Então, nós temos uma legislação deficiente, falta de consenso, que leva às burocracias, né, às disfunções burocráticas e ineficiências. Então, a gente está direcionando aí nesse processo, nesse trabalho, ainda não foi julgado, revisão do decreto, incorporação da plataforma Mais Brasil. E a plataforma Mais Brasil, para quem não conhece, ela é um avanço do Siconv, né? O Siconv melhorou muito, mas a gente não quer que seja utilizado o Siconv nos projetos. É um outro módulo que tem que ser bem desenhado, tem que ser mapeado, tem que ser bem estudado, para que os projetos, não só de inovação e de pesquisa do marco legal, mas também projeto de extensão, projeto de ensino, de desenvolvimento institucional, todos os projetos que envolvam aí a universidade, os órgãos públicos, melhor, né, sejam disponibilizados na plataforma Mais Brasil. Isso vai trazer maior simplicidade, maior transparência, uniformização, padronização, tudo aquilo que o marco legal já prevê, né, para os projetos lá específicos da área de inovação, também para os projetos de ensino e pesquisa. Eu acho que o futuro do controle da auditoria é isso, né? É a automatização. E essa automatização tem que ser uma plataforma robusta e centralizada. Não é viável hoje cada fundação de apoio ter o seu sistema ali independente. A gente teve aquele acórdão 1148 da transparência. Não se avançou, aliás, se avançou alguma coisa, tá? Mas não estão boas as páginas de transparência das fundações de apoio. É preciso deixar isso, passar essa informação. A transparência que o TCU quer, que a sociedade exige, não é aquela de eu entrar no site da Fundação de Apoio e pesquisar um projeto, lá o nome do projeto, e aí abrir ele, e aí vai ter um PDF com contrato, um PDF com um plano de trabalho, um PDF com uma lista de pagamentos. Não é isso. A transparência que se quer, ela é baseada em dados abertos, em planilhas. Eu tenho que entrar num sistema e consultar todos os pagamentos que foram realizados, por exemplo, as empresas contratadas, todas as bolsistas, do ano de 2020, por exemplo. Quem recebeu bolsa de um projeto? Do ano inteiro de 2020, quais valores, qual o nome dessa pessoa, em que projeto? Hoje, essa transparência não está adequada. A plataforma Mais Brasil vai garantir isso e, consequentemente, vai diminuir a burocracia, vai facilitar o trabalho de todo mundo. A prestação de contas ela vai ser mais objetiva, simples. O projeto vai se desenvolver, vai ser executado e, ao mesmo tempo, a prestação de contas vai sendo realizada. Por fim, acho que esse slide talvez fosse o mais importante, eu deveria até colocar ele no começo. Existe uma conspiração do universo, eu acho, nesse momento, ou pelo menos nesse ano, no próximo, de agora. A criação da diretoria de universidades aqui do TCU, ela, de alguma forma, vai colaborar com isso. Eu acho que é importante, foi importante isso, para a gente ter uma visão mais sistêmica e consolidada. O MEC, lá, o secretário executivo do MEC, ele é oriundo da CGU, ele assinou, inclusive, aquele termo de entendimentos com Confis, né? Então ele conhece do assunto. O pessoal da CESU é fantástico. O Sanches, o Eduardo, o Tomás, é um pessoal que vem de universidade, conhece do assunto. Então, acho que esse momento, e o tribunal, os trabalhos que o tribunal está fazendo em relação às disfunções disfunções burocráticas, desenvolvimento nacional, redução da desigualdade, eu acho que ajuda, é o momento certo agora para que todas as instituições, os órgãos, possam fazer um trabalho de melhoria disso. E passar daquela problemática que já foi tão debatida, né? Já tem trabalho do TCU, já tem trabalho da CGU, já tem a AGU envolvida,
e partir para soluções mesmo, né? Então, a gente está aqui de portas abertas para analisar as dificuldades e partir para realmente soluções. O que precisa ser definido? A gente já sabe que o instrumento jurídico, contrato, convênio, ou outro nome que se dê, precisa ser aprimorado, precisa ser melhor definido. As aquisições, a questão da DOA, que vocês colocam bastante também, bolsas, alterações orçamentárias, prestação de contas. Então, a gente está aberto a receber a vocês aí para participar e definir trabalhos, tá? Em termos objetivos, já, o que pode ser feito. E aí eu trago uma questão aí para o Confins. Eu estava olhando aquela cartilha de entendimento que foi assinada, né? CGU, AGU, Confins, MCTI, e eu não vi as universidades naquela cartilha. Então, é uma coisa assim, o nosso... O MEC está lá. O MEC está lá. O MEC está, mas as universidades, Peregrino... Não, individualmente, as 69 não estão. Não. Eu digo um grupo de trabalho, a UDIFES, né, que representa... Ah, né, você... De alguma maneira. Eu posso responder. Tá, mas enfim, é isso aí. Muito obrigado. Desculpa a passada do tempo. Agora aquela mensagem final, né? Eu vejo assim, a educação e a ciência é o que vai levar o destino do Brasil, dos brasileiros, tá? A gente pode, dependendo de como a educação e a ciência estarem sendo tratadas agora, a gente pode cair lá da beirada, lá do planeta, ou pode, daqui a alguns anos, aí nossos filhos, nossos netos, podem estar levando esse navio, o Brasil, né, a nossa sociedade, lá para Marte, colonizar Marte. Tudo vai depender do que a gente está fazendo hoje, né? Então é isso, obrigado, estou disponível. Eu não vou nem almoçar hoje para ficar aqui disponível para vocês. Obrigado. Obrigado, viu, Leandro? E a sua palestra foi, como sempre, muito interessante e aberta para ouvir. Isso é que importa, né? Ninguém aqui se considera o dono da verdade, nem nós, nem vocês. Isso é muito bom para construir uma solução, né? Mas você falou da confluência de coisas positivas aí, né? Eu acho que temos uma equipe boa aí no MEC, na Secretaria, na CESU, eu conheço todos, e eles são muito abertos, o Sanches e você lá, mas a gente tem uma confluência muito negativa no nosso ambiente de ciência e tecnologia. O FNDCT, por exemplo, foi aprovado na Lei Complementar 177 e não é letra morta, ninguém colocou dinheiro lá, entendeu? São 7 bilhões de reais que a gente tinha para investir em ciência e tecnologia. Enquanto isso, a universidade teve um corte de quase 30% em média. O CNPq com dificuldades de pagar suas bolsas, quando as bolsas sem auxílio. Enfim, as dificuldades elas estão também... Talvez Deus esteja dando um cobertor de acordo com o frio, mas eu não sei, a gente está sentindo muito frio. Porque se tivesse ao menos o dinheiro desses recursos, a gente poderia fazer um belo sistema de informação, capacitar mais a nossa fundação de apoio, treinar nossos colaboradores, mas a gente mal paga. Eu estou falando de uma fundação que é a terceira, quarta fundação do Brasil, e eu estou juntando dinheiro para pagar minha folha hoje, autorizar o pagamento das folhas que vão surgir no final do mês. Então, é muito difícil. Por isso que eu acho que essa colaboração ela vem em boa hora e a gente tem que, assim, nos coordenar melhor. Eu sempre vou repetir uma coisa que está no Decreto-Lei 200 para vocês e para nós também. O artigo 14 diz o seguinte: o Decreto-Lei 200 foi de 1967. Lá está escrito o seguinte: deve orientar a administração pública como um todo. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Os gastos com a burocracia são perdulários. Não é de graça, ela não ocorre e fica e joga no lixo, não. É muito dinheiro que se gasta com essa burocracia e é preciso dar conta dela. Eu já fiz um cálculo, deu 6 bilhões de reais e apresentei no Congresso Nacional esse meu cálculo, porque 25% do tempo do pesquisador é gasto com a burocracia, significa que ele está jogando uma folha, 25% da folha fora, e somando tudo, dá mais ou menos essa quantia por ano. Então, esse é um trabalho, é urgente esse trabalho. Então, eu gostei muito da sua participação, conte conosco, nós vamos tentar entrar com uma amicus curiae. Eu tenho algumas perguntas, mas eu acho que não vai dar para fazer, não, porque eu vou almoçar, vocês vão almoçar, todo mundo vai almoçar, porque a 1h começa a mesa, mas as perguntas serão dirigidas. Eu acho que... Bom, tem a pergunta do Orlando aqui, que está dizendo que é inegável
o papel das fundações no desenvolvimento das políticas públicas. Contudo, o olhar dos órgãos de controle continua o mesmo, apesar de todos os esforços de aprender. É um comentário, não é uma pergunta. Né? Então, aqui tem do Josiel Urbaninho de Arruda, a divergência das análises das inúmeras comissões. Que orientação o TCU nos daria para normalizar os entendimentos entre inúmeras comissões? É verdade. Aqui, comissões têm sido criadas para receberem as prestações de contas da DOA. Para eles, cada despesa interna da fundação é pública e tem que ser aprovada. Isso aqui é um grito, isso aqui é um absurdo. A minha DOA eu não presto conta, porque é minha DOA. Né, a minha taxa, sei lá, o que for, ressarcimento pelos custos operacionais. E a lá de Santa Catarina, eles estão pedindo a prestação de contas. O que é isso? Entendeu? O que é isso? E não é o TCU, não, viu? Parece que é o CGU. Isso não condiz com o que eu tenho ouvido falar do Leandro, ou do Leonel, e do Vitor mesmo, na época. Então, coisas assim disparatadas, desiguais, absurdamente desiguais, que atormentam a vida de uma fundação. Desculpe, eu estou fazendo coro com o Carlos Eduardo, apelando, pedindo socorro, entendeu? Para que a gente encontre a solução. Eu sei que a gente está no caminho, mas eu acho que a gente precisa encontrar o fim dessa estrada rapidinho, antes que a gente mate a galinha dos ovos de ouro, porque isto vai matar as universidades, porque elas estão sem recursos, e a fundação é um caminho alternativo para mitigar os danos das quedas orçamentárias sucessivas. Eu não vou conceder mais, já para ter esses comentários que foram feitos, que eu transmiti, eu teria outras coisas a falar também, os participantes, a Clarissa, tudo, mas se vocês quiserem dar uma palavrinha de assinalar alguma coisa, eu vou abrir a palavra para os que participaram da mesa, tá? Para vocês darem uma palavrinha e a gente, então, parte para o final dessa excelente mesa do nosso congresso está operando hoje. Eu passo, então, a palavra para o primeiro, para o Carlos Eduardo, para fazer suas despedidas e a seguir para os demais. Bom, reforço o agradecimento pela participação no evento. Quero dizer a todos que contem conosco, contem com o Confis, TCU, MEC, MCTI, todos contem com essa atuação forte e interessante que o Confis tem junto à construção de políticas que, de fato, beneficiem a ciência, a tecnologia, a inovação, as universidades. A gente está aqui para defender a atuação dessas instituições e juntos juntos podemos construir o melhor caminho para as universidades. Muito obrigado, até logo. Devolvo a palavra. Obrigado. Professora Clarissa. Bom, obrigada. Eu agradeço também pelas trocas, pelos aprendizados, pelo que eu ouvi, mas eu acho que talvez seja importante, antes de finalizar, fazer uma diferença, chamar atenção para uma diferença que eu acho que frequentemente as pessoas confundem. Quando eu me refiro a ressarcimento, eu não estou falando de DOA. Uma coisa, isso vem equivocadamente, inclusive na lei, tratado como ressarcimento. Uma fundação de apoio ela não é ressarcida, ela é paga, porque pela própria Procuradoria, né, Geral Federal, o que nós fazemos com as instituições apoiadas é um contrato para prestação de serviço. Então, nós somos pagos, nós não somos ressarcidos, nós somos pagos. A universidade é que tem que ser ressarcida num projeto quando, né, a fundação, de alguma forma, usa o seu capital humano, o seu recurso, a sua infraestrutura. É essa conta que eu gostaria de ver, em algum momento, né, perceber alguma atenção dos órgãos de fisco em cima disso, desse ponto na resolução normativa. E isso, sim, deve ser cobrado da universidade. Certo? Então, é esse o ressarcimento, porque isso, sim, é genuinamente, do ponto de vista, né, um ressarcimento. O que nós recebemos é despesa operacional administrativa, é pagamento. O que nós temos que retornar à universidade, né, sem que seja configurado enriquecimento ilícito, me valendo das palavras da CGU, né? Mas simplesmente a exata restituição contábil feita projeto a projeto, e com isso nós garantimos
monetariamente que colaboramos para o crescimento. Nós somamos mais do que tiramos. Essa é uma palavra, essa eu acho que é uma comprovação inquestionável do papel das fundações. Eu gostaria de ver, em algum momento, essa solicitação vindo dos órgãos de controle. Isso eu acho que seria, talvez, uma discussão muito empolgante. Muito obrigada, uma boa tarde. Passo, então, a palavra ao nosso Sanches, do MEC. Muito obrigado. Eu acho que essas discussões, essas conversas são muito boas, Fernando. Tá? E aí, o teu papel, volto a insistir, o papel do Leandro, eles são extremamente importantes na hora que vocês viram lá projeto prioritário, entendeu? Quer dizer, quais são os meus top 5? Eu quero a fundação lá em cima. Tem que estar lá. E vocês ajudam muito nisso. Então, o que você comentou aí, Fernando, tem hora que, desculpa até o termo que eu vou usar, tem hora que às vezes eu sou até meio inconveniente, tem que ser sim, e quero que você seja mesmo, tá? Você me ajuda, assim como o TCU, muitas vezes. Tá? Eu, particularmente, entendo que nós estamos tentando fazer o melhor. Foi o que o Leandro falou, parece que as coisas se alinharam com relação a isso. Tá? Só que, é óbvio, nós temos as nossas restrições, e a gente, talvez, a maior aí seja o tempo, né? A gente não consiga fazer tudo o que a gente quer no tempo que a gente tem. Tá? Mas você pode ter certeza que a gente está fazendo melhor nesse sentido. Tá? E as lições que eu aprendi ao longo desses 18 meses aí de MEC, né? É que é fundamental o papel do Confis e o papel do TCU. Tá? Sem vocês, dificilmente alguma coisa teria indicativo de mudança. Tá? É impressionante a inércia. Muito obrigado e valeu. Obrigado, Sancho. Leandro, uma palavra. Beleza, obrigado também pelo convite. A gente está sempre de portas abertas, sempre que for preciso a gente quer ser convidado, quer participar dos eventos, das reuniões. E assim, eu tenho uma boa expectativa a respeito daquele nosso processo lá que o Confis pediu acesso para ser parte. E eu acho que é isso, o caminho é isso, o decreto que já está em andamento, né, mas ele tem que ser aperfeiçoado e clarear. Ao momento que ele clarear a relação jurídica entre a universidade e a fundação de apoio, até levando em conta esses pareceres aí da AGU, das procuradorias federais, e sempre conversando com a universidade, sempre conversando com o MCTI, lá, com a CGU também, vai melhorar muito a vida de vocês, viu? Porque já vai dizer se é contrato, se é convênio, ou se é outra coisa, se é um contravênio, e aí vai estabelecer essas questões do ressarcimento, né? A professora Clarissa falou do ressarcimento para as universidades, lá, né, que elas têm, mas existe a DOA também, que ela é, digamos, direcionada, principalmente a partir do entendimento de que é um convênio. Então, no convênio existe lá o ressarcimento, né? Então, por isso. Então, o decreto acho que vai ser um bom caminho, e essa questão da utilização da plataforma Mais Brasil também. O pessoal lá da CEGES, do Ministério da Economia, é um pessoal que está avançando muito, fazendo um bom trabalho lá na plataforma Mais Brasil, eu acredito muito nisso. Quem sabe daqui a uns 2 ou 3 anos, aí, Peregrino, a gente já tem essa melhoria aí. Um abraço, obrigado a todos. Vamos ter sim. Mais uma vez, agradeço a todos, agradeço àqueles que estão nos assistindo e vamos almoçar e voltamos aos trabalhos, por favor, fiquem conosco. Um abraço.